fala terapêutica de hoje tem o objetivo de compartilhar com vocês uma reflexão que eu fiz no meu 100º dia de isolamento. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o canal New Me. A maioria das pessoas sensatas que entenderam o que está acontecendo e que tiveram condições para isso, é claro, estão isoladas em casa há mais ou menos 100 dias. Deixar o convívio social presencialmente é um processo que tem repercussões psíquicas muito importantes. Esta fala terapêutica é a minha tentativa de elaborar junto com vocês um conteúdo reflexivo que implemente cada vez mais a nossa capacidade de suportar melhor este tempo difícil e inédito. Eu desejo que vocês sobrevivam bem a tudo isso. Reconheço o tamanho da dificuldade que precisa ser superada, mas tenho descoberto que é possível mantermos um nível de sanidade para chegarmos em boas condições emocionais ao final dessa trajetória. É um conceito muito novo, até para um psicoterapeuta, lidar com os efeitos que o nosso psiquismo sofre em condições de pandemia e consequente clausura e ainda com esse grande medo de contágio. Isso tem despertado bastante interesse da minha parte, pois na continuidade dos meus atendimentos tenho percebido alguns padrões. Tenho entrado em contato com alguns sentimentos e sensações que se repetem em pessoas diferentes e vão chegando à minha clínica à medida em que o tempo de isolamento se estende. Eu decidi, então, sistematizar essas minhas percepções, considerando 100 dias de isolamento. Eu quis marcar isso porque acho muito provável que essas sensações mudem. Sim, isso vai mudar. Mudanças, variações e incertezas são nossas únicas convicções nesse tempo de pandemia. Mas eu desejo muito que o New Me consista em algum tipo de acolhimento, que manifeste um sentido qualquer de alento, que eu seja para vocês um tipo de companhia abstrata, oferecendo a única coisa que pode ser garantida nesse tempo, a convicção de que há alguém que se importa conosco. E na minha insignificância, nesse anonimato, eu me ofereço para dizer que eu estou entendendo direitinho essa dor de viver numa situação de pandemia. E eu queria que você soubesse que eu me importo muito com você. Então, depois da garantia desse meu afeto, eu quero agora dizer essas coisas que eu tenho observado, que eu considero efeitos colaterais de 100 dias de isolamento. Número 1. Depois de 100 dias de isolamento, o nosso mundo encolhe. Eu percebi isso num dia em que pegamos a rodovia Bandeirantes para ir a São Paulo num bate-volta necessário. Olhei para aquela rodovia que antes da pandemia eu pegava às 5 da manhã, invariavelmente 2 vezes por semana, e pensei, que estrada larga! Como eu posso ser tão corajosa e ir para São Paulo de madrugada, dirigindo meu próprio carro numa estrada tão perigosa? É claro que isso era uma distorção de percepção. Por 100 dias, meu mundo ficou tão limitado ao meu espaço doméstico, que nem é pequeno, mas o universo lá fora passou a ter para mim o conceito de imenso, alternativo, incerto e perigoso. Assim eu percebi que ficar em casa por tanto tempo faz a gente, sem querer, atribuir à casa a equivalência do tamanho de mundo. E isso vai ser tão mais perturbador quanto pior for a funcionalidade da nossa vida cotidiana sem sair para lugar nenhum. Nesse encolhimento de mundo também acontece uma coisa interessante. Podemos começar a sentir medo do que não é ameaçador. Nos vemos, de vez em quando, com os temores infundados. Eles são o que estou chamando agora de medos substitutos. Há tantas coisas abstratas nos ameaçando
que criamos uma possibilidade de nos salvar sentindo medo de coisas mais concretas e menores. Um exemplo ótimo que eu tenho para vocês entenderem esse processo é uma coisa que aconteceu esta semana com uma criança de 8, 9 anos que foi ao parquinho pela primeira vez depois de 100 dias. Ao subir nos brinquedos tão familiares para ela, antes da pandemia, ela precisou conferir com a mãe se aquelas madeiras estavam seguras e se não iam desmoronar. Ouvindo isso, tive uma bela compreensão do quão devastador pode ser para o nosso psiquismo o desmoronamento de tantas coisas que tínhamos como garantidas. Então, é perfeitamente compreensível e aceitável que precisemos nos certificar, como aquela criança precisou, do que é que vai permanecer em pé depois desse desmoronamento generalizado. Então, neste primeiro ponto, eu já vou fazer um pedido. Tenha paciência com seus medos substitutos e com os medos substitutos também das pessoas que convivem com você nessa pandemia. Número 2. Depois de 100 dias de isolamento, a gente tem uma crise de repertório. Tenho escutado umas queixas bastante interessantes sobre como as pessoas não têm conseguido dialogar o que alguns interpretam como uma limitação ou um problema. Eu queria dizer que não é. Isso é apenas um esgotamento de temas. O que é que a gente conversa com as pessoas? Aquilo que um ficou sabendo sobre a vida e o outro ainda não. Aquilo que o outro ficou sabendo ou a gente ainda não tinha conversado sobre. A gente conversa então sobre as novidades. Pessoas que passam 24 horas juntas simplesmente não têm novidades. É extremamente aceitável que as pessoas que estão confinadas juntas conversem muito menos. Não tem problema, certo? É um tempo bom de conseguir conviver com uma das coisas mais poéticas da vida, que é o silêncio compartilhado. O silêncio a dois, a três, em grupo e sem constrangimento. Um respeito bonito pela falta de assunto, nessa biografia alterada que a vida está escrevendo para nós. Aliás, é tempo de desconstruir muitas coisas. A maioria dos conceitos que nós tínhamos era para a funcionalidade natural da vida. Isso já mudou. Vivemos uma realidade agora alterada. E isso pode ser muito rico se nos permitirmos a nova naturalidade, um jeito diferente de funcionar nesse ineditismo existencial chamado pandemia. A forma de conseguir isso é se apropriar das novas percepções internas, parando de prever e ditar o que deveríamos sentir e ser nesse mundo onde nunca estivemos antes. Aceitar nossas sensações e nossos sentimentos é um belíssimo começo. Número 3. Depois de 100 dias de isolamento, as pessoas confinadas juntas nem sabem mais o que é libido. Tá bom, existem super erotizados que continuam desejantes e desejados, convivendo 24 horas por 100 dias juntos. Quero dizer que não duvido, mas faço questão de conhecer. Sim, estou fazendo uma brincadeira, porque acho absolutamente normal não querer mais proximidade física ainda com quem já estamos na proximidade máxima, em estado de continuidade. Eu não estou falando de repulsa nem de rejeição. Estou falando do desejo sexual normal, que carece de um certo distanciamento saudável para acontecer. Somos adultos e precisamos suportar essa convicção. Não dá para morrer de desejo, por enquanto, mesmo amando muito, por quem convive o tempo todo conosco. Isso é saudável e tem uma repercussão perfeitamente funcional. Mas não precisamos deixar de cultivar essa prerrogativa boa, que é a sexualidade. O que quero dizer é que quem quiser ter uma vida de sexo intenso com seu companheiro ou sua companheira de cela, vai precisar, literalmente, acender algumas velas. Recomendo enfaticamente 2 coisas: priorizar a sexualidade e criar climas. Sim, eu proponho que a sexualidade seja bem cuidada,
para que não morra pela falta de encanto gerada pelo excesso de presença. Número 4. Depois de 100 dias de isolamento, a gente começa a ter umas memórias aleatórias. Isso tem sido uma experiência muito interessante para mim como psicoterapeuta. Meus clientes que já estavam em processo terapêutico antes da pandemia têm me falado que agora algumas memórias chegam sem que nem porquê. Lembranças de coisas vividas no passado que não estavam acessíveis antes da pandemia. Memórias que agora aparecem espontaneamente. É claro que isso vira um excelente conteúdo terapêutico, mas como esse não é o nosso caso aqui, neste momento, eu só queria dizer para você que pode estar passando pela mesma experiência de memórias chegarem aleatoriamente ao seu pensamento, que isso é bem natural. Minha explicação para isso é que o nosso psiquismo, na tentativa de promover nossa adaptação a uma realidade com tanta incerteza de futuro, busca memórias no passado que já vivemos, para que nos sintamos mais confortáveis, mais seguros, nos lembrando que temos uma história. Um tipo de oferta espontânea, de nós mesmos para nós mesmos, de elementos de estabilidade retirados da nossa própria experiência. Eu tenho achado isso extremamente relevante e poético, e queria pedir a vocês que lidem bem com esses recortes biográficos, vendo neles um processo saudável de adaptação a essa nova ordem de incertezas que se instalou na nossa história. Número 5. Depois de 100 dias de isolamento, a gente tem sonhos muito realistas. Todos estamos sonhando mais nessa pandemia. Muitos colegas profissionais de saúde emocional já comentaram sobre esse aspecto, e a explicação é que os sonhos representam o nosso esforço psíquico para nos adaptarmos à nova realidade. É um processo de elaboração, como se sonhar nos permitisse vivenciar, num contexto, digamos assim, mais seguro durante o sono, os perigos que passaram a nos rondar em nosso estado de alerta. Eu também considero belíssimo esse processo de simbolização. Faz muito bem a nós a compreensão de que sonhar sonhos mais concretos é um jeito de processar nossas angústias, nossos medos e as ameaças com as quais passamos a nos deparar diante desse quadro imenso de tragédia coletiva. Minha orientação nesta fala terapêutica é que os sonhos lembrados sejam relatados para alguém próximo. Nos relatos, vamos nos escutando e estruturando compreensões daquilo que o nosso psiquismo começou a fazer em nós quando sonhamos. Eu acho que vocês estão conseguindo perceber o quanto nossos próprios conteúdos são elementos de grande utilidade para promover nossos próprios processos adaptativos na pandemia. Número 6. Depois de 100 dias de isolamento, a gente fica um pouco sem foco. Eu não sei o quanto isso está acontecendo com vocês. Acontece comigo. Uma prática que tem sido muito recorrente. Eu tenho escutado muitos relatos nesse tempo de pandemia. A gente começa várias tarefas ao mesmo tempo e tem uma dificuldade grande de finalizá-las. Quantas séries começadas e livros que não passamos das primeiras páginas. Aqueles planos iniciais que fizemos, lembram? Eu quero muito que esta fala terapêutica ajude você a renunciá-los. 100 dias é um bom tempo para ajustar as demandas. Essas demandas foram geradas no início da pandemia pela nossa total inexperiência com que a gente ia viver. Decididamente, nós erramos no projeto. Imaginamos uma produtividade impossível e precisamos desconstruir essas autocobranças que só fazem nos esgotar e gerar sensações de fracasso. A instabilidade já causa pressão suficiente. Não precisamos colocar mais peso nas nossas rotinas. É muito inteligente da nossa parte, neste momento, compreender que a pandemia não é um spa. Entramos nisso sem querer e sem saber como seria. Tudo que imaginamos já pode ser revogado
depois desses 100 dias. Eu sugiro uma certa tolerância com os nossos limites. É necessário. Mas, para conseguir isso, temos que parar, refletir e entrar em contato com as imposições que fizemos a nós mesmos. Nos desprender delas para que possamos prosseguir com uma leveza conquistada. Seria lamentável não reconhecer que não dá para ganhar o prêmio de produtividade na pandemia. Ou até dê para alguns. Alguém pode ter se tornado mais produtivo nesse tempo, sei lá. Tudo é possível. Mas se tiver sido, que tenha sido de um jeito natural. Que a gente não desperdice nenhuma gota de energia com coisas inúteis, com planos impossíveis, porque ainda vamos precisar muito de energia para o que virá. O 7º e último ponto. Depois de 100 dias de isolamento, a gente descobre que está comendo muito. Comer é uma ação com alto potencial para ser uma grande questão emocional na nossa vida. É tanta coisa implicada com o ato de comer que fica até difícil simplificar. Mas eu vou explicar só um pouquinho daquilo que precisamos entender aqui no contexto dessa fala terapêutica, para gerar a reflexão que pode nos ajudar. Temos comido mais na pandemia, eu acho, por 3 motivos. Primeiro, porque estamos em casa, e a casa é um lugar onde se guarda comida. É na casa que mora a geladeira. Na situação de trabalhar em casa, há mais opções do que um cafezinho. Isso é perigoso. Segundo, porque temos comprado quase que exclusivamente comida. Inclusive, estocamos um pouco algumas coisas, porque já que o ato de comprar implica em riscos de contágio em alguma esfera, quando vamos comprar comida, compramos um pouco mais. Então, não só estamos no lugar da comida o tempo todo, mas no lugar da comida estocada. Nosso psiquismo, então, se confunde e faz permissões desnecessárias. Em terceiro lugar, estamos vivendo com poucas compensações. Paramos de fazer muitas coisas que significavam gratificações emocionais, e a comida se tornou uma das poucas compensações possíveis e fáceis de conseguir. Podemos todos repensar isso e, com uma grande delicadeza emocional, sem muita cobrança, fazer escolhas alimentares mais saudáveis e menos calóricas. Nós não gostamos de viver assim, comendo demais. Então podemos nos organizar melhor nisso. Acho que já falei muitas coisas. Eu quero sempre ser fiel à proposta do New Me, de não fazer falas longas, e por isso vou encerrar esta por aqui. Se você se viu em algum desses efeitos colaterais de 100 dias de clausura, eu quero que você pare, pense o quanto a sua funcionalidade tem explicação e encontre uma paz por causa dessa autopercepção. Descubra o quanto é tranquilo e aceitável estar sentindo essas coisas. Mas quero também que você faça qualquer ajuste que você conseguir para prosseguir pelos dias que virão, que nós ainda não fazemos ideia de como serão. Deixo com vocês, ao terminar, um trecho de uma música de Ivan Lins, chamada Novo Tempo, da qual eu gosto muitíssimo, desde que ela foi gravada em 1984. Ela foi escrita para um outro tipo de dificuldade, mas cabe muito bem nessa transição de tempos que estamos vivendo. No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. Para que nossa esperança seja mais que a vingança, seja sempre um caminho que se deixa de herança. No novo tempo, apesar dos castigos, de toda a fadiga, de toda injustiça, estamos na briga para nos socorrer. No novo tempo, apesar dos perigos, de todo pecado, de todo engano, estamos marcados para sobreviver. É isso. 100 dias de clausura, com repercussões importantes e efeitos colaterais significativos. Não importa. Nós estamos marcados para sobreviver.